que você faria se não tivesse medo? Essa pergunta assusta, impacta, causa algumas sensações e eu te pergunto, o que você faria se não tivesse medo? Não sei se você sabe, o cérebro tem uma área chamada amígdala. Não essa amígdala da garganta. Uma amígdala no cérebro que é responsável por trazer as sensações de medo, de perigo. E aí essa sensação vai dizer para a gente se eu vou fugir ou se eu vou lutar. Isso quer dizer que o medo não é de todo ruim. Ele está ali por algum motivo para nos dizer o que fazer quando nos deparamos com algumas situações. Por este motivo, eu não gosto muito daquela frase, vai com medo mesmo. Como é que eu posso ir com medo mesmo se o meu cérebro está me dando alguns sinais de que eu devo fugir ou de que eu devo lutar? As pessoas que não têm amígdala, elas não têm medo. E se elas não têm medo, elas podem achar um leão bem fofinho, uma cobra ou um tigre enquanto ela passeia pela savana africana. Então, o medo ele está ali por algum motivo para nos dar alguns sinais muito importantes e que vão impactar a nossa vida e o nosso dia a dia. E o medo ele consegue também ser diferente para cada pessoa e também para cada gênero. Eu fiz uma pesquisa na minha pós em psicologia aplicada e dos 1.000 respondentes, 77% das mulheres revelaram seus medos. São medos de mudanças profissionais e julgamentos sociais. E se você é mulher e está me ouvindo, provavelmente você há de concordar. Quantas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas por medo de julgamento ou por medo de mudanças na nossa profissão? E com os homens, você já deve ter ouvido aquela frase assim, homem não chora. Quantas vezes você viu algum homem se emocionando em público? Poucas. Eu tenho certeza disso. Porque a preocupação dos homens, o medo deles, segundo essa pesquisa, 17,3% tem medo de exposição e vulnerabilidade. E nós somos humanos de carne e osso. Nós temos os nossos medos, as nossas dificuldades, que são muito básicas e normais do nosso dia a dia e da nossa vivência. E eu imagino que, do dia a dia, você já deve ter passado por alguma situação, algum desafio. E eu acredito que o medo ele é responsável e permeia todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na liderança, no seu relacionamento, tudo o que você vive, eu tenho certeza que o medo está lá. Mas, como o medo não é de todo ruim, ele também esteve presente na história do mercado de trabalho. Houve um avanço muito importante recentemente com a NR1, que agora ela não vai mais observar apenas os riscos físicos, também passa a observar os riscos psicossociais. Você já teve medo de falar de saúde mental? Ou de alguma questão que você tenha? Justamente pelo medo do julgamento. E agora o ambiente de trabalho passa a ser mais leve e mais seguro para as pessoas. Tudo bem que levou mais de 4 décadas para essa mudança acontecer, mas aconteceu. E você provavelmente já deve ter passado por algum medo no seu trabalho. Seja de saúde mental ou de chegar atrasado, qualquer coisa que aconteça pode gerar algum medo. Na minha história, não foi diferente. Eu sofri racismo em um processo seletivo. Mas, depois desse acontecido, eu fui lá e fundei a minha agência de recursos humanos para fazer diferente do que fizeram comigo. Eu comecei sozinha. Eu comecei sozinha, com medo, com dores. Mas, nesse momento, eu enfrentei o meu medo. Porque eu acredito que, por mais que o mercado de trabalho ele seja muito feroz e nada gentil com mulheres, com pessoas negras e pessoas de grupos subrepresentados, porque os dados não mentem, a gente precisa seguir
além do medo. Na liderança, na alta liderança, são 16,1% de mulheres, apenas. E deste número, dos 16,1%, 3% são mulheres negras na alta liderança. Com ou sem medo, elas estão lá revolucionando e fazendo a diferença. O meu propósito, a minha missão de vida é melhorar a vida das pessoas dentro e fora do trabalho. A gente precisa criar ambientes lúcidos, bons de se viver e que as pessoas se sintam bem e estejam bem no dia a dia do trabalho, porque todo mundo trabalha e até quem não trabalha precisa de quem trabalha. As pessoas precisam estar bem, com ou sem medo, vivendo plenamente as suas humanidades. Mas nós sabemos que ultimamente tem se falado muito mal da geração Z, que são pessoas que vivem com medo, estão vivendo novas experiências, estão descobrindo o mercado de trabalho e também revolucionando. Só que 68% das empresas dizem ter dificuldade de lidar com a geração Z. Será que é o medo que está fazendo com que as empresas tenham medo do desconhecido? Que elas não consigam avançar e ter uma conversa com a geração Z? Não é possível eu falar da geração Z sem a geração Z estar na mesa. Que mudanças que eu posso fazer para tornar o ambiente de trabalho cada vez melhor? O medo do desconhecido faz com que nós tenhamos julgamentos de coisas que poderiam ser a nossa solução. E é interessante que 78% dos investidores priorizam ambientes de trabalho que estão ligados à ESG. Eles investem o seu dinheiro, a sua riqueza e os seus milhões em pessoas que deixam o medo do desconhecido de lado. Porque ESG não é só o verde, reciclar. Tem toda uma cadeia de mudança. E essa mudança precisa começar lá na governança, na alta liderança, quando alguém fala: vamos deixar o medo do desconhecido de lado e vamos enfrentar novas gerações, ou novas habilidades, ou novas inovações. Só que o que impede de mudar? Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Aqui sempre foi assim. Isso é o medo do desconhecido. Culturalmente, em qualquer lugar que seja, no relacionamento, na sua casa, na sua vida, na empresa, a gente vive num rumo certo daquilo que começou assim vai terminar assim. Aqui foi sempre assim. Por que eu vou mudar agora? O medo do desconhecido novamente, fazendo com que as pessoas não consigam enxergar adiante. E aí eu te pergunto novamente: o que você faria se não tivesse medo? Aqui foi sempre assim? Ok. Mas se a gente mudasse agora? Para melhorar, para fazer a diferença. Nós temos, todos nós, a responsabilidade de formar desde crianças até adultos, adolescentes, todas as faixas, de forma que a gente tenha pessoas com inteligência híbrida, que tenham uma inteligência além da inteligência artificial. Uma inteligência humana, que seja, assim, altamente tecnológico, altamente inteligente, que faça a diferença, que rompa todas as barreiras que existirem. Mas, primeiro, como seres humanos e valorizando as pessoas. E a única maneira de fazer isso é vencer o medo. E é entender, acima de tudo, que o contrário do medo é a coragem. A coragem é transformadora. O mundo está esperando por novas soluções, por novas inovações, por pessoas que fazem a diferença. Pensa agora em uma inovação, em algo extraordinário que você viu recentemente, algo que mudou a sua vida. Isso foi criado, foi gerado, desenvolvido e testado por uma pessoa que tem coragem. A coragem transforma. A coragem muda as vidas. A coragem muda o ambiente. A coragem muda a sua comunidade, no agora ou no futuro. Com coragem, um grupo de criadores da inteligência artificial se uniram e escreveram uma carta
para pedir que as redes sociais, que a inteligência artificial fosse usada com mais consciência. Para fazer isso, precisa de coragem. Eles mesmos criaram, eram concorrentes, se uniram e fizeram uma carta de conscientização. Porque nunca a inteligência artificial, a inovação ou a tecnologia vai superar a humanidade. Mas para a gente entender isso e criar realmente pessoas com essa consciência humana, nós precisamos de coragem. Eu não sei qual decisão você precisa tomar hoje. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei para onde você quer ir, qual sonho você tem, qual inovação, tecnologia. Eu não sei o que você quer criar. Mas eu sei que é a coragem, apenas a coragem e nada mais que a coragem é que vai te salvar. Eu desejo, então, que você tenha coragem. Muito obrigada.